Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Equipa Dicas. E hoje o nosso assunto, pessoal, é CME, Central de Material Esterilizado, mas logo após a vinheta. E hoje o nosso convidado especial é o engenheiro Fábio Salles. Tudo bem? Tudo bem. O Salles está conosco praticamente desde a fundação da Equipacare, né? A Equipacare foi fundada há 12 anos e o Salles trabalha conosco há 11 anos. Então, ele faz parte aí de toda a história da Equipacare. Atuou aqui conosco no setor de consultoria e projetos, depois ele atuou na gestão de equipe de área clínica alocada em hospitais, depois retornou e hoje ele tem uma bagagem muito grande, é um engenheiro especialista sênior que cuida de uma série de equipamentos médicos hospitalares aqui como principal engenheiro, como principal responsável. E hoje o tema que a gente vai trazer para vocês aqui, e o Salles vai estar expondo e compartilhando todo o conhecimento dele a respeito, é referente aos equipamentos para central de material esterilizado, CME, principalmente os grandes equipamentos. E Salles, a gente vou introduzir essa conversa até falando do nosso desconforto, né, com relação ao não ter um algoritmo ou um modelamento matemático que nos desse segurança para estar dimensionando esses equipamentos e a capacidade produtiva deles. Então a gente teve vários contatos assim com várias empresas atuantes, né, que fabricantes desse tipo de equipamento, para a gente poder entender como é que esse dimensionamento acontecia e a gente via variações de uma empresa para outra, até que a gente desenvolveu o nosso próprio modelo e através dele a gente consegue dimensionar qual é o volume estimado de material que aquele hospital vai estar processando diariamente, e aí uma série de premissas que precisam ser pontuadas junto com o cliente, que o Fábio Salles faz muito bem esse trabalho, e aí com isso a gente consegue chegar nesse volume e, portanto, saber qual é a capacidade, qual é a volumetria dos equipamentos, né? E a gente tem autoclave de diversos tamanhos, 300 litros, 500, 750, 800, e isso também tem variações conforme os fabricantes. E aí com este modelamento matemático a gente consegue chegar num dimensionamento bom o suficiente para que a gente tenha uma margem técnica para uma ocasião de uma preventiva, de uma manutenção, de uma intervenção, e também não superdimensionado demais, né? E nem subdimensionado demais. A gente consegue realmente chegar num dimensionamento assertivo. Então, vou passar a palavra ao Salles para que ele possa nos informar assim, como que é feito esse dimensionamento hoje na Equipacare. Isso mesmo, Dani. Vou aqui apresentar para vocês, conversar um pouco sobre o algoritmo que a gente desenvolveu para a gente fazer aí o dimensionamento das principais máquinas da CME, que no caso são as autoclaves de alta temperatura e as lavadoras termodesinfectoras. Primeiramente, para que a gente consiga fazer esse algoritmo, a gente precisa calcular o volume total diário, depois confrontar esse volume com as características técnicas dos equipamentos. Para que a gente possa, então, iniciar aí o algoritmo com vocês, eu gostaria de apresentar, então, como a gente faria o cálculo do volume de material a ser processado. Esse cálculo, a gente precisa primeiro estabelecer com o cliente se irão processar tecidos e instrumentais, depois quantidade de cirurgias mensais ou diárias, quantidade de dias que a CME irá funcionar no mês. Depois a gente vai para número de leitos de UTI, número de leitos de internação, de observação, de RPA. Com esses dados, nós conseguimos aplicar pesos relacionados ao volume de consumo de material nos setores, e aí a gente chega no volume total diário para a gente atender o hospital em plena capacidade de funcionamento. Feito isso, a gente entra no algoritmo
nos cálculos da autoclave de alta temperatura. Nesse dimensionamento da autoclave de alta temperatura, nós começamos colocando as características técnicas dos equipamentos. Em seguida, aí com isso a gente vai ter o tempo total disponível de cada máquina. Com isso, confrontando com o volume diário que a gente vai ter a ser processado, a gente vai chegar no número máximo de ciclos e na capacidade de processamento de todas as máquinas. Porém, sabemos que esses equipamentos precisam parar para manutenções corretivas, manutenções preventivas. Com isso, a gente sugere que caso tenha um equipamento parado, a gente faz um cálculo para dimensionar, para verificar se em 24 horas a gente conseguiria atender aquele volume diário com apenas 2 máquinas ou uma máquina, dependendo do tamanho da CME. E por fim a gente chega no percentual de capacidade de cada máquina. Sugerimos que deixem uma margem de cerca e mínima de 10% para que a gente possa absorver um crescimento ou um novo projeto desse hospital no futuro. Para a lavadora termodesinfectora, a gente também começa colocando as informações técnicas dos equipamentos, depois a gente puxa alguns dados do hospital, que são os dados similares aos que a gente usou para estimar o volume total diário. Com isso a gente vai ter a capacidade de ciclos que aquelas máquinas conseguem processar em um dia. Com isso a gente tem a porcentagem também de ocupação das máquinas e também sugerimos deixar aí os 10% para absorver um crescimento futuro. Bom, bem esclarecido, né? E a gente reforça essa questão de deixar essa margem técnica para crescimento futuro, expansão, novos projetos e tudo mais. Então, basicamente, a ideia é a gente calcular quantos ciclos cada máquina que a gente está comparando precisa realizar por dia para estar processando esse material estimado em litros. E aí, Salles, pegando esse gancho, quais são os principais cuidados e variáveis que a gente tem que ter na hora de estar fazendo esse estudo? Então, Dani, para as autoclaves e para as autoclaves de alta temperatura e para as lavadoras termodesinfectoras, sugiro que a gente utilize aí, faça para chegar ao cálculo de custo total de propriedade que a gente sugere fazer em 10 anos, que some as variáveis, os custos de consumo de água, consumo de energia, contratos de manutenção e o custo de aquisição do equipamento. Já para as autoclaves de baixa temperatura, além desses pontos de consumo de água, energia, contrato de manutenção e o custo de aquisição do equipamento, sugiro também que some aí o gasto com os agentes esterilizantes. E eu acho que é interessante também a gente deixar registrado aqui para o pessoal que no momento de negociação, algumas características são intrínsecas do equipamento, que a gente não consegue negociar, a gente não consegue mudar. Por exemplo, consumo de água, consumo de energia, a gente não vai conseguir diminuir aí esse custo total em 10 anos. Mas numa negociação a gente pode negociar contrato de manutenção, custo do equipamento e essa extensão de garantia, fazendo com que em 10 anos tenhamos aí um custo total de propriedade menor para o cliente. Agora, a gente falou então da parte de dimensionamento, que é importante, nós falamos da parte de custo total de propriedade, em 10 anos para essas máquinas é bastante importante e tem bastante engenharia envolvida, né, nessa análise. Por isso é importante sempre ter um apoio do engenheiro clínico, do engenheiro especialista, como o Salles, para fazer essas análises. Não pode ser feito simplesmente baseado no custo de aquisição, porque existe aí variáveis de peso, né, que vão impactar a longo prazo, né? Então, bastante importante. E por fim, Salles, eu gostaria que você comentasse conosco e nos desse dica
sobre como escolher bem esses equipamentos, né? O que a gente tem que estar atento, o que pode ser até uma pegadinha, por exemplo, né? Que gostaria que você compartilhasse conosco aí teu conhecimento a respeito disso. Então eu vou passar para vocês algumas dicas. A primeira é material de construção. Um material de construção externo, as carcaças dos equipamentos, sugiro que seja no mínimo de aço inox 304. Para as estruturas internas, as câmaras, resistências, tubulações, sugiro que seja no mínimo aço inox 316. Para questão de garantia de câmara, a gente tem aí fornecedores que oferecem 5, 10, 15 anos. O mínimo aceitável, o mínimo que vocês podem usar aí para uma negociação é solicitar que seja 10 anos de garantia para essas câmaras. Questão de espessura da chapa de aço. Quanto maior a espessura da chapa de aço, maior a vida útil do equipamento. Portas. Dê preferência para portas tipo guilhotina, com elevação vertical e automáticas, que a gente vai ter aí a ajuda para a equipe operacional. Outro item que a gente pode levar também em consideração sensores. Eu indico que tenham pelo menos os sensores de pressão, temperatura e nível de água. Sobre a bomba de vácuo, a gente tem duas tecnologias aceitáveis, minimamente aceitáveis aí, que é a bomba de vácuo seca, que a gente vai ter uma alta economia de água, e a bomba de vácuo duplo estágio com recirculação de água, que também gera uma economia. Por exemplo, marcas importadas, elas não têm a bomba vácuo seca, mas elas têm essas bombas de duplo estágio com recirculação, que é opcional, pessoal. Então, preste atenção para conseguir uma boa negociação aí, um bom equipamento para vocês. E por último, eu acho que seria interessante vocês terem equipamentos com conectividade, para que a gente consiga pegar os dados, as informações desses equipamentos e mandar aí para o sistema do hospital. Bom, pessoal, eu acho que as dicas que o Salles passou para a gente aqui são extremamente importantes, né? E a gente sabe que os modelos padrões standard das empresas normalmente não vêm com toda essa robustez aí em material, em espessura de câmera. Geralmente os padrões, né, são equipamentos assim mais focados em custo, então a gente às vezes até encontra equipamentos, por exemplo, com sistema hidráulico em latão, em cobre, que a gente sabe que são materiais que não vai realmente ter a mesma vida útil do aço inox. Então é bastante importante realmente a gente ficar atento a esses pontos. Te agradeço bastante, Salles, pela tua contribuição, pela tua participação, e que a gente possa fazer muitos outros vídeos aí falando das tecnologias que você tem grande domínio. Sim, muito obrigada. Eu que agradeço, Dani. Espero ter contribuído aí um pouco e vamos aí para os próximos projetos. Então, pessoal, agradeço aí a participação de todos. Não se esqueça de deixar nos comentários o que vocês acharam do vídeo. Se tiver alguma dúvida, deixa registrado que vai ser um prazer esclarecê-las. E a gente se encontra nos próximos vídeos. Tchau, tchau!